Olá pessoal, eu sou o Vinícius Suzuki e eu ajudo brasileiros a construir patrimônio com imóveis enquanto moram no exterior, aproveitando o câmbio e o tempo a seu favor. Hoje eu vou fazer um podcast aqui com a minha irmã Patrícia. Talvez vocês até a conheçam, talvez não, mas nós vamos falar sobre como ela está construindo patrimônio aqui no Brasil e construindo uma renda passiva de R$39 mil com apenas um imóvel comprado com consórcio, né, Fátima? É isso aí, Vinícius. É muito bom estar aqui, né, hoje levando essa mensagem para os brasileiros que estão no exterior, contando um pouquinho da trajetória, de como que eu estou fazendo, como que a gente está fazendo aqui também, né, ou você também, com os outros clientes também. É uma satisfação enorme poder levar um pouco dessa mensagem, até porque é muito conectado com a nossa história, né? Muito conectado com o que a gente viveu, né? Para quem não sabe, né? A gente também morou no exterior, então é uma alegria poder levar essa mensagem para quem mora hoje no exterior, né? E é o que você tá falando, né, Paty? Assim, é um momento único e, assim, não tenho sentimentos, assim, para expressar, palavras para expressar esse sentimento desse momento, que a gente está podendo, assim, levar a nossa experiência para que outras pessoas percorram esse mesmo caminho e consigam construir patrimônio com imóveis. Exato. Eu acho muito legal essa sua experiência passar para o pessoal, porque às vezes as pessoas assistem um conteúdo ali, estão chegando agora, né, não conhecem a nossa história, mas você contar um pouquinho de como que você começou com o consórcio, o que é o consórcio para você? Exatamente. Bom, eu comecei, claro, no consórcio pelo seu incentivo, né? Então, o Vinícius já trabalhava, já era representante e já trabalhava com o consórcio. E eu fiz lá, eu lembro a minha primeira cota em 2014, mais ou menos, né? 2014, 10 anos atrás, hein? Nossa, é verdade, 10 anos atrás, não parece, né? Passou rápido, né? Exatamente. E é muito legal ver isso, porque é um tijolinho de cada vez, né? Começando, eu lembro que aquele valor, quando a primeira vez que eu fui fazer a primeira cota, era um valor que para mim era bastante. Eu nunca tinha conseguido guardar aquele dinheiro recorrentemente, aquele valor por mês. Então, era um esforço. Para mim, era um esforço. Então, poder ver que isso foi gerando outros frutos, continuar na jornada, e que depois, lá a partir de 2016, né, a gente conseguiu poder levar também para outras pessoas essa mensagem, é muito legal, que é um filme que passa, né? Exato. São 10 anos aí fazendo. E voltando aí de como que eu fiz, né? A primeira cota, claro, fiz por seu incentivo. Que você já tinha feito para você, já tinha dado certo e incentivou de fazer também. E também para mim ali foi um início também de uma educação financeira, né? Além da questão da cota no objetivo de, puxa, atingir esse objetivo, mas é a recorrência de ter aquela educação financeira de todo mês pagar, né? É quebrar aquela primeira barreira, né? Porque todos nós somos formados de crenças, de que, assim, demora muito para você conquistar um objetivo, mas se nós não dermos o primeiro passo, que é aquilo que eu sempre falo, né? Ninguém vai fazer isso por nós. Exato. E o que nós podemos fazer? Incentivar as pessoas a darem esse primeiro passo. E o legal, né? Falando de 10 anos para cá, nós começamos no Japão. E nós começamos justamente no Japão porque dentro da nossa família nós temos a história do nosso pai, né? Sim. Que em 1989, nós já contamos isso algumas vezes aqui, foi lá buscar um sustento para nossa família, né? Deixou a nossa mãe aqui, nós ficamos aqui. Em 89 eu tinha 5 anos de idade. Você tinha quanto em 89, Paty? 2 anos. E a nossa irmã, 2 anos. A Pri tinha 6 anos, 6 aninhos. E o nosso pai foi para o outro lado do mundo, né? Eu lembro muito bem, foi para o Japão buscar esse recurso que ele não encontrava aqui no Brasil. Ele não tinha mais como buscar uma qualidade de vida aqui, então ele foi buscar fora do Brasil. E foi um esforço enorme. Sim, com certeza. E nós vivemos isso dentro da nossa família e também tivemos a grata, assim, experiência também
ir morar no exterior, né, Paty? Sim. E tudo isso que a gente está contando agora, 2016 é bem depois, né? Sim, já tinha muita coisa acontecido, né? Mas eu lembro que quando eu fiz a primeira cota ali, né, que foi com o objetivo de, puxa, agora eu vou construir o meu patrimônio, né? Tava naquele momento estudando e tal, e é uma coisa que a gente vai desenvolvendo o hábito, né? Fez a primeira, puxa, legal, funciona, dá certo, consigo também ter regularidade para conseguir pagar aquele valor todos os meses. Fiz outra, e a coisa foi acontecendo, né? E assim, quando nós temos o hábito, né, a gente não para ficar contabilizando, mas você contando a sua experiência, a sua história, eu tô parando aqui também, pensando na minha primeira cota de consórcio, sim, como foi uma quebra de barreira, sim, mesmo, psicológica. Eu lembro que era em torno de R$700 na época, que era próximo de um salário mínimo. E era difícil pagar, sim, esse salário mínimo. Mas depois que você se esforça, tem a recorrência, quebra essa barreira, pensamento de longo prazo, um bom plano, e acontece, né? Você consegue ver a contemplação da sua primeira cota, que eu me lembro assim, da minha primeira cota de consórcio, quando ela foi contemplada. Eu me lembro muito bem e eu acredito que você também lembre dessa data, porque é marcante, sim, né, Paty? Sim, isso porque é um objetivo que você está buscando ali, né? Exato. Daí a hora que isso chega, fala, opa, chegou, né? Então, é a realização, né, de uma coisa que você já tá buscando, na sua mente você já tá criando, né? Exato. Você já fez aquela projeção, olha, quando eu contemplar essa cota... Vou fazer isso, né? O que eu vou fazer, né? No que eu vou investir? E aí você... Passou aí alguns anos, contemplou, sim, a sua carta de consórcio, uma das suas cotas de consórcio, sim, né? Porque nós investimos em consórcio constantemente. Sim. Todo ano a gente vai lá e faz uma cotinha e continua esse ciclo para que ele não se quebre, né? Exato. E aí você acabou descobrindo aí uma das formas de investir no consórcio. E você tem outras formas também, mas eu queria, sim, entender um pouquinho como que é essa questão aí da renda de R$39 mil aí com legal, a aquisição desse imóvel. Eu acho que o que acontece? Desde quando eu comecei, né, com o consórcio, tinha já essa mentalidade que você também já trazia, né, que é de você construir um patrimônio que vai te gerar renda. É construir a renda passiva, é construir algo que é além do trabalho, né? Então, eu já tinha sempre essa mentalidade, puxa, vou aqui dentro das minhas possibilidades, né? No começo um pouco menos, depois as possibilidades vão aumentando, você consegue fazer um pouco mais. Então, eu comecei com essa mentalidade, eu quero construir o meu patrimônio e a minha renda. Justamente pensando em tudo na questão da roda dos ratos, né? Não ficar na roda dos ratos de ganha mais, gasta mais, ganha mais, gasta mais, ganha mais, gasta mais, mas não tem uma renda que venha além daquilo que é o trabalho. Então, isso que foi o incentivo. Então, eu comecei com o valor que era possível para mim. Então, quando a gente fez, eu e o Lucas, quando a gente fez a nossa primeira cota de consórcio, também foi bem próximo do que você falou da sua primeira. Era uma cota de 70 mil, era R$700 por mês, mais ou menos, na época, né? Só que R$700 na época, pra gente, era bastante. Sim. Era um valor que comprometia bastante. Ele mesmo falou, não, a gente consegue apertar um pouquinho, mas consegue fazer. Mas isso abriu portas para depois ir fazendo mais, né? E até essa chamada, né, dos 39 mil é de um imóvel. Apenas um, né, Paty? De um imóvel que hoje que eu tenho alugado, eu e o Lucas. A gente comprou esse imóvel, ele era um imóvel que era residencial. Tá. Aí a gente fez as reformas e fez a adequação para ele se tornar comercial. Comprou ele através do consórcio, juntamos até com a sua experiência 2 cotas, unimos lá 2 cotas, pagamos 200 mil nesse... R$200 mil no imóvel. 200 mil nesse imóvel. Mas com certeza ele valia muito mais. Ele valia mais, ele tinha o potencial de valer mais. A gente visualizou nele ali o potencial de que ele poderia, porque fica numa avenida, fica num lugar que comercialmente seria legal.
Então, ele vale hoje na faixa de 370, 380 mil reais. Olha só, ele quase dobrou de valor. Só pelo valor pago, você já tem um potencial de valorização. Sim. E isso é legal quando você está imerso a um trabalho, onde você vive o dia a dia, vendo os clientes, cases, as pessoas comprando imóveis em todos os lugares do Brasil, vai também abrindo assim, umas janelinhas na sua mente. Você visualizar, né, as oportunidades, né? Você conseguiu visualizar que a transformar aquele imóvel comercial, em conjunto você e o Lucas visualizaram, olha, residencial eu consigo um X de aluguel. Exatamente. Mas e numa avenida aqui bem movimentada, Sim. que é, acho que é Santos Dumont, né, Paty? Aqui sim. em Sorocaba. Sim. Aqui o potencial, acho que no potencial, um aluguel potencial no comercial, eu posso aumentar. Exatamente. E foi o que aconteceu. Foi exatamente o que aconteceu. Então, é sobre isso, né? É sobre ter as ferramentas e também ter a forma, o conhecimento para poder aplicar e fazer isso com sabedoria, né? Então, é isso que a gente leva também para as pessoas, né? É a ferramenta e como fazer isso da melhor forma, né? De uma forma inteligente. Né? Porque às vezes as pessoas, né? Eu vejo que nós conversamos com milhares de pessoas, né, Paty? Nos bastidores, Sim. né? Seja através de vídeos, até atendendo os nossos clientes. Muitas pessoas sabem o que é necessário para aproveitar o câmbio, o tempo, e tem a ferramenta certa, que são os grupos de consórcio que nós temos, né, que são diferenciados, mas não aplicam. Exato. Falta aquele incentivo, aquele primeiro passo mesmo, porque conhecimento é o que você falava, né? O que é conhecimento, né, na verdade? Conhecimento é você saber algo. E a sabedoria é realmente você aplicar. Então, o que a gente leva e o que a gente aplica na nossa vida é o conhecimento e aplicado, né? Que é a sabedoria, realmente fazer aquilo. Então, às vezes você tá no exterior, você sabe que você tem possibilidade do câmbio a seu favor, mas você não tá investindo. Você sabe que você tem a possibilidade de guardar um valor ali, mas acaba não tá fazendo e tá deixando o ativo mais importante que vai te ajudar nessa construção escoar, que é o tempo. O tempo não tem como voltar. Exato. Atrás. Como você falou, né? É muito bacana esse conceito, né? O pessoal tem um conhecimento. Sim. Mas mais importante do que conhecimento é importante, mas é importante executar e transformar esse conhecimento em sabedoria. Que é realmente aplicar aquilo, né? Que é realmente fazer o que tem que ser feito. E esse imóvel é um exemplo super legal disso, né? Porque a gente faz exatamente aquilo que a gente leva para eles, né? A gente faz, não só nesse, mas em vários outros, mas tudo aquilo que a gente leva. Então, conseguimos visualizar um imóvel legal, um imóvel bom, com um bom potencial, ver uma oportunidade ali, porque às vezes outras pessoas não estavam visualizando aquilo como um imóvel comercial, estavam visualizando como um imóvel residencial. E daí, talvez, o valor da locação não fosse atrativo ali, mas se você transformar, você pode potencializar esse resultado. Então, foi ali visualizar uma oportunidade. A outra questão foi já ter feito antes o plantio, né, de já ter as cotas ali, né, já ter a cota ali para poder aproveitar essa oportunidade quando ela chegou. É o que eu falava recentemente para um cliente. Oportunidade, elas existem, mas você precisa estar preparado para aproveitar essas oportunidades. Exatamente. E o consórcio é uma forma de você se preparar mentalmente e financeiramente, Sim. que é importante também. Sim. Porque você podia ter até enxergado que aquele imóvel estava num bom valor, Sim. que ele tinha um bom potencial, Sim. mas se você não tivesse o recurso Exatamente. financeiro, para conseguir realizar de fato, né, o que precisa ser feito. Então a gente comprou esse imóvel, fez essas adequações, utilizou o consórcio, né? E até levantei aqui, né, para ver certinho o valor. Hoje a gente paga R$ 2.700 do valor da parcela das duas cotas juntas, porque a gente pagou o valor total do imóvel, ou seja, sem desembolso, né, de recurso próprio, só o que já tinha, né, do consórcio, já tinha pago o consórcio até aquele momento, mas sem um desembolso a mais. Então foram hoje já são 2.700. E o ano passado, 2023, eu levantei aqui os comprovantes,
que esse inquilino é super legal, que ele paga... Adiantado, ele paga antecipado, eu adoro ele. E somando, ó, 4.470, 2.235, 6.705, 11.250, 8.940 foram alguns dos comprovantes, não sei se estão todos aqui, do que ele pagou ano passado, que dá 39 mil. 39 mil reais no ano de 2023, super recente, né? Fechamento agora. Sim. Por que virou isso? Eu tava montando, organizando as coisas, né? Aqui com uma pessoa que trabalha junto com a gente no financeiro e tudo mais, para a declaração do imposto de renda. Sim. E mandar os demonstrativos para os inquilinos. Então, aí ela levantou todos, eu falei, poxa... Que legal, 39? Esse aqui, 39 mil, nem eu sabia que tinha dado 39 mil só desse imóvel. Eu falei, puxa, que legal, Joe, manda pra mim esses comprovantes, deixa eu ver. Porque hoje eu tenho outros imóveis também que também seguem esse mesmo processo, né, alugado, gerando renda e tudo mais. E daí quando você vai fazer esse balanço, chega no final do ano, no começo do ano, você vai começar a organizar as coisas, né, declaração de imposto de renda, todas as coisas, aí que você fala, puxa, olha que legal, aquilo que era um plano... Há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, ele já se materializa de várias formas, então é muito legal. Quando é que foi que você comprou esse imóvel, Paty? Esse imóvel, ele é recente, hoje foi o ano retrasado. Retrasado, então tem 2 anos aí que você comprou, em 2021, 22, aí vai em 2021, acho que talvez, né? Sim. Final de 2021. Às vezes, né, nós temos a ilusão de que as coisas acontecem da noite pro dia. Sim. Que é assim, eu quero comprar um imóvel, amanhã eu vou comprar. Com certeza, para você ter comprado esse imóvel há 2 anos atrás, você se preparou. Sim, né? Você veio pagando essa carta de consórcio. Já fui organizando o recurso, né? Isso que é o importante, né, Paty? O plano... Aquela questão de organização, Sim. de você se planejar, para que as oportunidades, você possa aproveitar essas oportunidades e vocês não deixaram passar, porque vocês estavam preparados para isso. Exatamente. Né? E isso é muito legal, né? Porque aqui você vê que funciona, né? Todas as coisas funcionam. Então tá aqui, são 39 mil só de rentabilidade de aluguel que eu recebi em 2023, referente a esse imóvel. Só um imóvel. Só um imóvel que foi pago totalmente com o consórcio. Então, se a gente somar o valor da parcela, pode ser até que tinha dado menos, porque teve isso já contando com o valor da parcela de hoje, que já está atualizada, né? Então, foi 32 mil pago do valor de parcelas, digamos assim, dentro do ano, né? Então, vamos lá, só para eu entender aqui na minha cabeça, que eu gosto de fazer cálculo matemático. Então, é 32 mil pago de parcela versus 39 mil. Sim. 39 de recebimento positivo, maisinho ali, contra parcela do consórcio, somatória total, 32 mil aproximado. Então, sobrou dinheiro ainda para você. Sobrou dinheiro, exatamente. Com certeza, você reinveste esse dinheiro. Sim, a gente tem outras cotas, inclusive até estava falando com você, 2 outras cotas que já estão, né, com as suas alocações. Uma é um outro apartamento que a gente comprou, eu e o Lucas a gente comprou, e que vai ser entregue agora no meio do ano. Tá em obras, tá terminando as obras, e que a gente está alocando o recurso de uma outra cota para poder, assim que liberar o imóvel, pagar a parte que falta ali. Vocês estão pagando mês a mês para a construtora, então tem um X ali para pagar na chave, que nós chamamos. Exato. E aí você vai utilizar o consórcio para pagar. Utilizar o recurso de uma outra carta de consórcio, exatamente. Então já estou planejando isso. Já estou no processo do planejamento desse, que vai acontecer agora, em junho. E você parou, assim, para pensar que esse imóvel da Santos Dumont comercial, se sobra, assim, esses 7 mil, ele está de uma forma indireta, ele já está pagando né? o outro, fora a carta que você paga mês a mês ali de consórcio, que já está prontinha para você utilizar ali quando esse imóvel ficar pronto. Inclusive... tem um vídeo ali que você mostra esses imóveis, né? Sim, alguns deles, né? E até gera um pouquinho de polêmica, né? O pessoal fala assim, mas eu quero ver a matrícula desse imóvel, eu quero ver os comprovantes. Posso mostrar todas elas. Aí
E inclusive esse imóvel da Santos Dumont também aparece lá nesse vídeo, né? Também aparece, inclusive, eu vou deixar aqui, para o pessoal colocar na tela essa cena desse imóvel comercial, que é justamente esse dos comprovantes aqui. Que legal. Então, o intuito, né, para as pessoas entenderem, o intuito não é você se engrandecer. Sim, muito pelo contrário, é poder mostrar que é possível, né? Mostrar que é possível você também fazer, né? E que esse é o objetivo. Tem um começo, né, Paty? Tem um começo, exatamente. O começo, hoje o salário mínimo, um percentual da renda, você precisa fazer algumas renúncias para que você no futuro atinja alguns objetivos. E eu tenho certeza que você não... Como você vem praticando isso há muito tempo... São 10 anos aí, né? 10 anos desde que começou prática. A primeira pedrinha, digamos assim, né? Você tem uma sabedoria Sim. sobre o consórcio. Sim. Você tem algum segredinho a mais aí para compartilhar com o pessoal aí? Porque muitas vezes, né, quem está começando, pode ter gente que está começando, outras pessoas já estão no meio do processo. Dá uma dicasinha, porque é muito simples pensar só no imóvel locado se autopagando. Sim. Dá para fazer mais? Você usa de uma forma diferente o consórcio? Sim. Também tem um outro caso que também já estamos aí no processo de organizar isso, que é um imóvel que ele foi arrematado de leilão, ou seja, pago mais barato do que o valor de mercado, e que eu vou colocar ele também no consórcio. Então ele já vai ter esse mesmo processo de se pagar com o consórcio. Além de outros, de apartamento, de comprar também em leilão e poder vender esse imóvel mais um valor maior. E é como se fosse uma escola, né? Como se fosse uma academia. Aqui que eu tô vendo aqui umas faixas aqui atrás, faixa amarela, faixa laranja, faixa preta. O faixa preta é aquele expert mesmo, aquela pessoa que tem todo o domínio da situação. E quanto mais tempo você pratica, melhor você fica. E aí você consegue identificar outras possibilidades. Com o consórcio não é diferente. Sim. Você começa ali pensando que é apenas uma educação financeira. Essa é a primeira chavinha que precisa virar, né? Esse é o primeiro... Quebrar esse... Tenho que começar. Preciso começar a ter regularidade de guardar dinheiro, pensar nisso como uma construção de patrimônio, né? Que isso vai me gerar patrimônio e renda futura, mas é a primeira, né? A primeira virada de chave, né? E assim, né, Paty, pensar sempre no médio a longo prazo. Médio a longo prazo. Pensar sempre no médio a longo prazo, porque as coisas não acontecem do dia para a noite, Sim. né? Da noite para o dia. Isso não vai acontecer, você precisa se planejar. E aí, como você já estão bem evoluídos no processo, começam a surgir outras possibilidades Sim. com o mesmo consórcio. Exatamente. E uma dessas possibilidades que você está me passando agora é que você pode também comprar com recurso próprio, depois que você tem um certo Sim. caixa ali, compra com recurso próprio o imóvel e você pode usar o consórcio para repor esse caixa. Repor esse caixa, exatamente. Mas isso é assunto para um próximo vídeo. Né? Exatamente, porque de repente o pessoal vai olhar ali e falar, mas não dá para usar o consórcio no leilão, né? Alguém pode olhar e pode falar isso. Pode. Existem formas de fazer isso. É claro, como o Vinícius falou, usar um recurso, né? Ali, pagar, né, ele e depois reembolsar. Isso aí. Mas existe uma forma, que é ir repondo o caixa. Mas isso daí já é um nível... É um outro nível, é uma outra faixa. É um pouquinho mais. Mas se possível. você praticar, no futuro você vai entender. E tem outras formas também, Sim. né? Como você falou, vocês arremataram o imóvel, foi recente. Sim, esse é recente, né? Mas a gente já tem outros, também arrematados. Então a gente tem apartamento que a gente comprou a R$120 mil e que vale 240. Inclusive, você até ofereceu para um dos nossos clientes, Sim. se quisesse comprar, e tá tudo certo, porque o cliente que tá comprando lá também vai estar ganhando. Exato, porque hoje esse imóvel, mesmo para a pessoa que vai comprar ali, ele também vai se pagar. Se a pessoa, ele já tá com o consórcio contemplado, ele pode usar ali aquele recurso para pagar. Vai acontecer igual tá acontecendo com esse aqui. Então, é ótimo para todo mundo. E o legal, né? Se ele vivenciar essa experiência e entender como que funciona o processo, por que não no futuro ele também não possa fazer a mesma coisa? Claro. Mas ele tem que vivenciar essa experiência. Exatamente. Né? Sim. Esse que é... E assim, a gente vai conversando, né? E vendo que muitas pessoas utilizam o consórcio de formas diferentes. Sim. E quanto mais você aprende sobre o consórcio,
você vê que é um custo, né, Paty? Um custo de dinheiro muito barato. Sim. Qualquer dinheiro, ele tem um custo. Capital próprio, Sim. ele tem um custo. Para você ir lá tirar um dinheiro do banco e comprar um bem, despender esse dinheiro, tem o custo de oportunidade, tem até mesmo uma valorização, um investimento que está sendo feito ali, deixa de receber essa rentabilidade. Sim. Então, ele tem um custo. Sim. Existe um custo. Quando você faz um financiamento, por exemplo, esse é o maior custo, né? Ele tem um custo. Esse custo do dinheiro próprio, né, que é o capital próprio, é um custo que a maioria das pessoas não vê esse custo, né? Mas quanto é deixar de estar, hoje com uma Selic alta, né? Deixando de rentabilizar lá, você dispor de todo esse dinheiro para... E eu faço um cálculo rápido aqui. Por exemplo, eu tenho 100 mil reais aplicado hoje e ganho R$1.000 por mês, certo? 1%. Totalmente factível na realidade atual, tá? 2024, né? Então, qualquer investimento conservador, você consegue uma rentabilidade de R$1.000 por mês. Por que é que eu vou tirar um dinheiro que está me dando R$1.000 por mês de rentabilidade para eu comprar um imóvel, se eu tenho uma outra ferramenta que me custa 2% ao ano? O consórcio, ele custa 2% ao ano. Então, de custo, por que eu vou deixar de receber 12% ao ano, se eu tenho algo que me custa só 2% ao ano? Claro que eu vou buscar outra forma. Isso é usar o seu recurso com sabedoria. Exato. E é a mesma coisa. E por que não ter as duas coisas, né? Porque justamente o objetivo do consórcio é para você ter as duas coisas. Por que não ter os 100 mil lá, como você deu o exemplo dos 100 mil, lá investido, os R$1.000 você não está pagando ali o consórcio até que ele, por si só, já vire o próprio imóvel que vai gerar o aluguel. Aí a bola de neve começa a crescer. Então você usar o seu recurso que está lá, que vai contribuir para você comprar o seu imóvel, né? Então você vai ter as duas coisas, né? Você tem o seu dinheiro lá. Dinheiro trabalhando para você de fato mesmo. Exato. Você tem o dinheiro lá e o rendimento dele está gerando esse outro. Daqui a pouco, então aquele rendimento fez o consórcio. Aí o consórcio contemplou, você comprou o imóvel. Aí ele já gera por si só, né? Então já gera, vai daí se pagar. Você pode ou deixar de usar aquele recurso que você estava usando ali para custear, né, o valor da parcela até a contemplação, ou fazer outro, né? E aí a coisa vai crescendo. Agora você vai abrindo, assim, conversando, né, fazendo esse bate-papo aqui com você, Paty, vai abrindo algumas possibilidades na minha mente aqui, e até vou expor isso para o pessoal. Pensa só, se você tem 100 mil reais, sim. E no meu caso eu tenho algumas cotas contempladas também. Você também tem. Eu tenho uma cota de 100 mil reais contemplada. E aí tem uma pessoa que está vendendo um imóvel. E eu falo, puxa vida, eu não posso perder essa oportunidade. Eu saco dessa reserva, desses 100 mil, deixo de receber esses R$1.000, vou lá e compro, pago à vista esse recurso, esse imóvel, para não perder a oportunidade. A legislação do consórcio, a norma do consórcio permite que eu faça um reembolso. Eu posso pegar a minha carta de consórcio, reembolsar, pegar esse dinheiro de volta, pagar esse imóvel, reembolsar e devolver esse dinheiro para minha aplicação. Exato. Foi o que aconteceu com esse, né? Não sei se você lembra, esse da Santos Dumont. Vocês precisavam comprar rápido. Porque era uma oportunidade, só que a gente estava num valor atrativo, só que a pessoa precisava do dinheiro. Então, a gente precisou... Foi lá, antecipou 200 mil. Antecipou 200 mil, mas depois de alguns meses ali, já pegou a carta, já resolveu e passou... Repôs o dinheiro. Repôs o dinheiro. Então, às vezes, você pode tirar para alguma coisa, mas você já cria formas de repor. Exato. E isso são formas de você pensar que o consórcio, ele não tem limites. Sim. Você consegue fazer muita coisa com o consórcio. Repor dinheiro. O importante é pensar sempre, como nós estávamos falando aqui, todo recurso tem um custo. Sim. E quando você coloca para comparar mesmo, planilhado, recurso próprio, financiamento e consórcio, todos chegarão à mesma conclusão, que o consórcio tem um menor custo
dentre as 3 modalidades, que é o recurso próprio, financiamento e o consórcio. Porque o consórcio, diferentemente do financiamento, ele não tem juros. Sim. E quando você fala não tem juros, a pessoa imagina, não tem custo. Não, juros é o aluguel, é o quanto você paga para o dono daquele dinheiro, para o banco. O custo é o que o consórcio tem, que é a taxa de administração. Sim. Aí você pega uma taxa de administração de 2% ao ano versus 12% de um financiamento, qual é mais barato? Não tem nem comparação, gente. O meu professor falava, até falei ontem para um cliente, pega os 2 números, cru, independente do que seja. 2 é menor do que 12? Sim ou não? Só tem 2 respostas. Ou é sim ou é não? Sim. Então não tem discussão. Não tem, mas consórcio é isso, consórcio é aquilo, financiamento é isso. Não tem discussão. 2 é menor do que 12? Acabou. Sim, ponto final. E você, e você usar isso ao seu favor, porque eu vejo, você falou essa questão da taxa de administração, né? Às vezes eu escuto as pessoas se apegando a isso, né? Se apegando, tipo, puxa, mas tem o custo da taxa de administração. Tem, mas e a questão de você poder comprar esse imóvel, porque você tem essa possibilidade do aluguel, só que essa não é a única, né? Você tem a possibilidade da valorização do imóvel. A revenda, né? Desse imóvel. Revender esse imóvel daqui a um tempo. Então, ou seja, não é só a rentabilidade do aluguel. Né? Então, você tem a rentabilidade do aluguel, mas você tem a valorização do próprio imóvel, que historicamente no Brasil, ela é muito, muito grande. Sim. Então, os imóveis, eles estão sempre valorizando. É uma realidade, não tem o que discutir também. Não, é indiscutível. Exatamente. E assim, vou abrir mais a mente das pessoas que estão tendo a oportunidade de assistir e ouvir esse podcast aqui que a gente está fazendo. Paty, você sabia que é possível você comprar um imóvel no exterior utilizando consórcio? Não, isso eu não sabia. Você tem um imóvel aqui no Brasil. Por exemplo, a Paty está lá com o imóvel da Santos Dumont pagando. Aí você quita esse imóvel. Então, está quitado. 360 mil que você me falou. 360 mil. E aí você tem uma carta de consórcio e você contempla essa carta de 360 mil. E aí você olha lá nos anúncios e vê uma casa na Itália por 50 mil euros. O pessoal fala, não tem, gente. 50 mil euros lá, dependendo da região, tem sim. 50 mil euros. Você vê lá uma casinha na Itália, 50 mil euros. Colocando o câmbio hoje, um pelo outro, 300 mil reais. E você quer comprar aquela casa. O que você faz? Você apresenta o seu imóvel quitado. Sim. Pega a carta de consórcio, coloca como garantia e fala, estou comprando uma casa na Itália. Apresenta o contrato, a administradora deposita o dinheiro na sua conta e você compra o imóvel lá. Você pode pegar esse imóvel, alugá-lo, receber em euro e fazer o caminho inverso do dinheiro. O imóvel é alugado lá, pagando outra carta de consórcio. Você viu quantas possibilidades? Exatamente. É conseguir enxergar muito além do... o valor da taxa de administração é essa, né? E quais são as N possibilidades que isso abre, né? Então, se eu ficasse olhando o valor da taxa de administração, não estaria ele mesmo se pagando, ou seja, tem uma dessas cotas aqui que em breve acaba. Daqui a 2 anos, coisa desse tipo, acaba, vai sobrar mais dinheiro, faz mais outra. Dinheiro fazendo dinheiro. Então, virar a chave para isso, né? Para a oportunidade de ter dinheiro fazendo dinheiro, né? Dinheiro trabalhando para nós. Dinheiro trabalhando. Né? De uma forma sadia. Sim, exatamente. Né? De uma forma segura, sadia e simples. Sim. Que é utilizando o consórcio. E até um coach aí, eu estava assistindo um vídeo, né, dele, né? E ele falou o seguinte, eu vou dar um exemplo, eu não me lembro quem é, mas ele estava falando assim que ele queria comprar uma Land Rover. E foi isso mesmo, o pessoal vai ver esse vídeo aí pela internet, aí nos Reels lá da vida, nos cortes. Eu vi esse coach, ele estava falando assim, eu tinha vontade de comprar uma Land Rover. E aí eu coloquei na ponta do lápis assim, mas o seguro é X, o IPVA é Y, e eu sabia assim, detalhe por detalhe, quanto custava aquele carro. E aí eu conversando com um amigo, ele falando, né? Eu conversando com um amigo, o amigo falou, e quantos negócios você deixou de fazer por não ter um carro apresentável para ir visitar o seu cliente? Você consegue mensurar isso?
Ele falou, pum, abriu a minha mente. Então, nós damos muita importância no custo de se realizar algo, que é aquela frase famosa do Philip Kotler, eu acho, né, Paty? Sim. Mas não damos pouca atenção no que é realmente importante, que é de não realizar algo. Exatamente. Você se apega a uns detalhes, mas você esquece. Do que você está deixando de ganhar em não fazer, né? Você fica cego, né? Exatamente. Que é, imagina, daqui... já se passaram 10 anos, né? Imagina mais 10. Então, e se você não tivesse feito o consórcio? Qual Patrícia estaria aqui hoje? Será que estaríamos aqui hoje? Sim. Essa é a pergunta, né? Conversando sobre isso? Sim. Com certeza não. Porque estaríamos na roda dos ratos, utilizando recurso caro, financiamento. Eu tenho um carro, Paty, até que foi um dos meus primeiros carros lá, que eu terminava de pagar, eu refinanciava. Terminava de pagar, eu refinanciava. E nunca eu conseguia sair disso aí. Depois que eu conheci o consórcio, comecei a praticar, eu passei a não utilizar, não estou dizendo que é errado, mas passei a não utilizar mais essa ferramenta. Achou um caminho mais viável, né? Porque se você pode esperar um pouquinho, você consegue sair desse círculo aí de pagamento de parcelas, de juros, para você passar a investir. Por isso que eu falo que consórcio é sim investimento. Sim. E até matematicamente eu posso comprovar isso para as pessoas, porque assim, existem várias formas de você utilizar o consórcio. Sim. Comprar o imóvel, comprar de leilão, comprar no exterior, reembolso. Tem gente que até revende carta de consórcio. Tem muitas formas de você usar o consórcio. Então, o consórcio é, sim, um belo de investimento, uma bela de uma ferramenta. Sim. Né? Se você mudar essa mentalidade, conseguir visualizar as oportunidades e conseguir não só achar que sabe, né? Mas realmente aplicar, né? Falar, deixa eu aplicar, deixa eu me aprofundar nas possibilidades que eu tenho, né? Eu acho que é muito disso. É um exercício até mesmo de humildade. Humildade, Paty. De poder falar, deixa eu ver será que às vezes você tem uma crença sobre uma coisa, mas deixa eu ver quais são as possibilidades. E deixa eu ver quem faz e quem fez, mostrando como fez, né? Acho que é muito sobre isso. E você falou uma coisa muito importante, né? Muitas vezes as pessoas ouvem a palavra consórcio e já levantam um muro. Mas quantas vezes as pessoas ouviram falar de consórcio dessa forma que nós estamos falando agora? Abertamente, sem tabu, querendo aprender, entendendo realmente como funciona. Isso é o segredo, né? Ouvir a proposta, ver se faz sentido e colocar em prática. Colocar em prática, né? Exatamente. E é legal porque trazer, né, um exemplo, né? Um exemplo aqui, falei de outros aqui no meio, mas é de um exemplo de um imóvel rendendo 39 mil no ano, né? Tem vários outros. O quanto você pode mostrar o quanto é possível, né, para as pessoas, quanto é factível, né? E legal, né, Paty? Nós estamos falando aqui para as pessoas que querem fazer parte disso. Mas nós temos um grupo de pessoas, isso a gente pode até falar, que fazem que já estão fazendo, né? Como um business mesmo, como um negócio. Sim. E o importante é, como é que essas pessoas estão fazendo isso? O que elas sabem que eu não sei, né? Que eu posso praticar? Então, isso também é uma coisa que nós temos, esse grupo de pessoas que aplicam, que fazem acontecer, movimentam muito recurso no mercado utilizando o consórcio. Sim, né? Exatamente, que é o que a gente hoje leva, né? Vai além da ferramenta, né? Além da ferramenta. Então, o consórcio é a ferramenta. A gente começa com essa mudança, né, de mentalidade, levando os conteúdos gratuitos, né, para que as pessoas possam, abrir, né, aquele espaço. Às vezes estão no estágio mais inicial de, vou ter a regularidade de guardar dinheiro. Às vezes no estágio mais avançado, olha, eu posso multiplicar o meu patrimônio, né? Então, cada um dentro da sua fase ali, né, de investimento. Mas a gente leva a ferramenta. A ferramenta é a primeira coisa. É só a chavinha para abrir a porta. Isso, para você já começar a se programar. Mas aí abrem outras coisas, que é a possibilidade de ter mais acesso a sabedoria mesmo, que é ter acesso àquele conhecimento que você vai transformar em sabedoria.
Ter os guias, né? Ter os guias, os exatamente. mentores, quem realmente está fazendo. Exatamente. E nós temos muita gente, assim, competente, utilizando o consórcio de uma forma Sim. que ainda nem está no radar das pessoas. Exatamente. Tudo por conta da crença. Então, como você falou, o consórcio é a porta de entrada. Por trás dessa porta aí, existe um infinitas possibilidades que geram muito recurso. Né? Exato. Nós falamos aqui de algumas delas, mas isso também é só o começo. Sim. Tem muita coisa legal, sim, né, Paty? Legal. E é poder mostrar, a gente poder assessorar e acompanhar além desses passos, né? Cada um é andar na hora que a pessoa está andando, caminhar, né? Tá engatinhando, em cada momento, em cada ciclo. Seja através de levar a ferramenta, abrir a mente para a ferramenta, né? Tipo, o consórcio, para que você possa aplicar isso na sua vida. Depois um processo de mentoria para que você possa enxergar mais possibilidades, até um processo de assessoria, que é poder executar algumas coisas desse processo para que a pessoa possa realizar aqui, né? Então, é uma jornada infinita, né? Porque ela vai sempre renovando, né? Porque agora tem um imóvel, agora é outro. Então, você vai retroalimentando esse ciclo, né? Exato. E nós aí temos, assim, a grata honra mesmo de levar essa ferramenta inicialmente e quem sabe um dia, né, quem já tem essa ferramenta possa ter acesso a outras possibilidades como consórcio que a gente já vem praticando aqui no nosso dia a dia, vem aumentando o patrimônio de uma forma inteligente, segura, né, e totalmente viável, né? Viável para qualquer um, independente do momento, né? Pode começar com um valor maior, pode começar com um valor menor, o que cabe dentro do seu momento ali. E isso vai aumentando ao longo do tempo, né? Ter a mentalidade de ir aumentando isso ao longo do tempo. Legal, Paty. E assim como o nosso tempo também, a gente vai criando muitas coisas, né? Muitos negócios. Sim. Então, o consórcio é uma portinha de entrada. Temos outros negócios que fazem potencializam. É igual matemática mesmo. Você aprende primeiro a somar, né? Aluguel, e subtrair aluguel também de parcela de aluguel, enfim. Sim. Depois você vai aprender a multiplicar. Sim. Que são algumas coisas, mas tem muita... Assim, depois você vai aprender a exponenciar isso. Uhum. Tudo através do consórcio. Então, eu espero que um dia, né, as pessoas consigam adentrar esse nosso universo. Sim. Que é só o comecinho ali. Que é só o começo. Tem até um caderninho aqui, ó. Só o começo. É só o começo. E é sempre só o começo, porque a gente sempre está aprendendo coisas novas, levando coisas novas, né? Se desenvolvendo mais e elevando esse nível, né? Exato. Elevando esse nível de acesso e de conhecimento, né? Vamos tentar, Paty, no futuro aí, levar algumas pessoas aí que estão começando com o consórcio, ter acesso a ter mais, acesso, né? a por trás aí dessa porta, né, de investimentos realmente. Sim. Aí através do consórcio. Sim, em breve a gente vai ter essa oportunidade para quem já participa do consórcio, para quem já é cliente, está nos grupos, né, dos nossos grupos de consórcio, poderem ter acesso também a esse processo de mentoria e conhecimento, para que possam visualizar mais oportunidades. Então isso vai rolar em breve. Em breve.